todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E você diz amém? Olhem agora para mim. Vou ser conciso, como sempre gosto de ser. Eu não gosto de arrodear muito. Eu gosto de falar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então preste muita atenção. A faculdade, ela é um soco no estômago do crente. Muitas vezes chegamos na casa de Deus e não nos preparamos adequadamente para aquilo que vamos enfrentar lá fora. A faculdade ou a universidade é um terreno totalmente hostil às ideias de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E provo através de uma pesquisa da Lifeway Research, quer dizer, pesquisa do modo de vida. Que diz que 80%, ou melhor, 70% das pessoas que entram na faculdade, elas se afastam de Deus. 70% elas se afastam de Deus. Embora 2/3 dessas pessoas, depois quando o tempo vai passando, vai chegando a consciência, elas têm a oportunidade de retornar ao Evangelho. Mas vejam, a mesma pesquisa diz que 80% desses que se afastam não tinham intenção de se afastar. Eles gostariam, e a intenção deles era apenas entrar na faculdade, aprender algo técnico, ou quem sabe científico, ou tecnólogo, para prestar o seu serviço, o seu concurso, para ser próspero, para se dar bem na vida. Mas é um ledo engano. A faculdade, irmãos, ela está totalmente preparada, com a grande parte dos professores preparados para desconstruir a nossa fé. A mesma pesquisa, e cito sempre porque é muito necessário que a gente se baseie em dados, e aí vocês vão ver por que tão importante este culto aqui. E eu sei que aqui não temos muitos universitários não crentes, mas outras pessoas vão me escutar através dessa live e vão saber o porquê que Deus fala aqui nesta noite. Dos 15 até os 17 anos, o grau de pessoas que se afastam é de cerca de 10%. Mas dos 17 até os 18, já vai para os 13%. E dos 18 aos 19, aumenta para 14%. Ou seja, à medida que a idade madura, em termos de juventude, vai chegando, o jovem ele vai perdendo a conexão com a casa de Deus. Vejam o porquê de a gente enfatizar tanto estarmos na casa de Deus. Não é por uma questão de fanatismo, é aquilo que o profeta Jeremias diz. Se você se cansa, ou Deus disse ao profeta, se você se cansa competindo com homens, como é que você vai aguentar competindo com cavalos? Se você não aguenta vir à igreja de vez em quando, 1, 2, 3 vezes por semana, com certeza, quando chegar na faculdade, que você vai precisar ir todos os dias, acontece o que algumas pessoas já disseram aqui. Aquilo que aconteceu com o jovem, aconteceu comigo também. Na primeira aula de filosofia, eu senti que a base da minha fé, ela não existia mais, e que o projeto hierárquico na igreja, ele não servia a não ser para destruir a minha vida. Meus amados irmãos, tem muita gente que entra na faculdade e pensa que a faculdade é um terreno em que nós vamos evangelizar e que as pessoas vão entender a mensagem do Evangelho e que vão se render a Cristo, mas
na primeira oportunidade que tem, muitas vezes não sabem nem a forma, nem o conteúdo, nem o momento de assim agir. Então, nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe aqui para dizer o seguinte: que o Evangelho de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser pregado de uma maneira inteligente. Diga comigo, inteligente. Diga mais forte, inteligente. Você precisa se preparar para pregar um evangelho de forma inteligente, porque o evangelho em si já é a sabedoria de Deus e o poder de Deus, mas nós temos que ter a maneira inteligente de pregar o evangelho. Como assim, pastor? Primeira coisa, você não vai para a faculdade para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, na aula, fora de aula, ao professor, a todos. Não é isso que acontece lá. Você vai para estudar a matéria, para ser o aluno mais inteligente de todos, e para que aqueles que lhe virem, diga como me disseram: eu não sabia que tinha crente inteligente assim, e eu dei glória a Deus, porque não era eu, era o Espírito Santo que me colocou como algo para ser imitado, e através de mim, o Senhor foi glorificado. Diga glória ao nome do Senhor. E não é somente por mim, mas é pela palavra de Deus que as coisas acontecem. Irmãos, a forma como Deus me utilizou para pregar o evangelho foi uma forma que nem eu mesmo sabia, e eu sei que Deus tem utilizado muito jovem também para serem arautos, para serem faróis, aqueles que irão guiar outras pessoas que estão em densas trevas, nas quais o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho de Deus. Vejam, você não vai para a faculdade para desfazer de gays, de lésbica. Você não vai para a faculdade para desfazer de religião de ninguém e nem para destratar professores. Isso é um erro. Você vai para a faculdade para ser uma luz em cima do velador, para tirar aqui de debaixo da cama da igreja, e quando tirar você vai ter palavra de vida eterna para aqueles que se achegarem a você. As pessoas vão lhe procurar e vão lhe dizer: eu quero fazer a minha equipe com este daqui, mas ele é crente, mas ele tem palavras de vida eterna. Louve ao Senhor pelo seu filho, louve ao Senhor pela sua filha, ele vai ser um grande farol. Glória a Jesus. Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos, quando ele chega a Atenas, olha que coisa inteligente, presbítero Jeremias. Ele chega a Atenas e ele fica orando e pedindo a Deus a forma correta como chegar aos atenienses. Porque para cada cabeça uma sentença, para cada lugar uma forma. E ele então, depois de observar todos os altares, ele então vai até a praça, até o Areópago, e diz: varões atenienses, eu vejo que vós sois muito supersticiosos, porque eu observei os vossos altares e vi muitos deles, mas o que mais me chamou a atenção foi um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse Deus, precisamente, a quem vós adorais sem saber, é o Deus que eu vos prego. Esse é o Deus que criou os céus e a terra. E alguns dos poetas de vocês já disseram: nele vivemos, nos movemos e existimos. Esta é a forma correta de ganhar pessoas. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quem está sentindo, dê glória ao nome do Senhor. E eu quero dizer para os jovens, eu quero dizer para os adultos, que Deus quer você na faculdade, e que Deus quer que você seja uma luz brilhante de inteligência. Mas o segundo ponto que eu vos trouxe, e o que eu quero que você entenda, é que você não tem resposta para tudo. Isto é um erro.
Tem jovens e até velhos também, porque eu entrei na faculdade, eu já tinha 33 anos. Eu já estava para lá de Bagdá. Eu fui fazer cursinho de novo, porque já tinha esquecido tudo da escola técnica. Mas o Senhor me ordenou que eu fizesse. Você sabe que o pentecostal tudo é revelado, né? Tudo é ordenado. Até para fazer faculdade o Senhor tem que mandar. E eu, quando cheguei lá, eu pensei que eu iria responder a cada questão que o Espírito abriria. Quando eu abrisse a minha boca, o Espírito Santo me daria tudo o que eu precisava para responder. Mas eu não sabia ainda as ciências filosóficas. Eu ainda não estava totalmente inteirado da física quântica e de tantas outras questões, principalmente as ideológicas. E como eu poderia responder a eles? E à medida que eu tentava responder-lhes, eles me pegavam em alguma coisa que eu não sabia, e muitas vezes eu fugia daquele debate. Mas depois o Espírito Santo foi me ensinando que a revelação é progressiva. E que aquilo que eu ainda não sabia agora, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo: Timóteo, anote bem o que eu estou lhe dizendo, porque você pode não saber, pode não entender agora, mas depois você vai entender. Irmãos, creio em Deus que algumas pessoas que eu não soube responder as suas indagações, mas eu disse: olha, eu não posso lhe responder com precisão agora, mas eu sei que Deus, Ele vai tocar no seu coração, e que o Espírito Santo vai falar para você um dia, e que eu vou lhe encontrar como um servo do Senhor. Irmãos, de vez em quando eu encontro no shopping pessoas que vêm me abraçar e me dizer: Valdo, ei, você foi o instrumento de Deus para a salvação da minha vida. Glória a Jesus. Irmãos, você não tem resposta para tudo, nem os pais têm respostas completas para os filhos, nem os professores têm respostas completas para os alunos, nem os alunos têm respostas completas para os professores. Mas eu conheço um que tem todo o poder, que tem toda a sabedoria. O nome dele é Jesus Cristo. Ele sabe de tudo e ele revela a quem ele quer. Diga glória ao nome do Senhor. Mas tem uma coisa, já estou terminando agora. É que o motivo pelo qual aqueles jovens que permaneceram crentes na faculdade, tem pelo menos 3 motivos importantes, e eu quero que vocês saibam. O primeiro, o vínculo com a pregação da palavra. Esses jovens, eles disseram o seguinte: eu acredito que a pregação do pastor, ela me ajuda a resolver os meus problemas do dia a dia. Esse foi um dos motivos. Segundo, a minha igreja me ajuda na minha vida, através do companheirismo, através de uma palavra de força. Esse foi o segundo motivo. Mas o terceiro motivo foi muito importante também. O terceiro motivo foi que a casa de Deus é uma casa tão especial que aqueles que se achegam a ela jamais podem esquecê-la. Essas pessoas, esses jovens, eles disseram: olha, nada mais me prende aqui, eu já estou até convencido de que as coisas não são como eu pensava, mas mesmo assim é bom estar na casa de Deus. Irmãos, às vezes você chega quebrado na casa de Deus, não é isso mesmo? Às vezes você está em casa, dá 5 horas, você diz: não estou com vontade de ir para a casa de Deus, mas quando você coloca o seu pé na porta da casa de Deus, o Espírito Santo fala com você, o irmão lhe dá a paz do Senhor, e você sente o refrigério. Ei, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Então eu finalizo dizendo que a faculdade é um campo missionário que precisa de trabalhadores. Mas como assim? O Senhor está refazendo os seus argumentos? Não, eu estou superando os meus argumentos anteriores. A faculdade é um campo missionário que precisa de mão de obra espiritual.
Saibam, irmãos, que uma palavra revestida de poder, uma palavra com poder celestial, uma palavra pode converter o mundo inteiro. Uma palavra com poder pentecostal. O grande problema é que vamos muitos nas nossas razões. O problema é que queremos convencer as pessoas pelo gogó, pela lábia. E eu conto uma história rapidinho, porque eu não gosto de contar muito do meu caso. Mas eu estava fazendo um curso de inglês na Universidade de Cambridge há muito tempo. E então eu peguei um ônibus de Pirajá, que passava por aqui, pelo São Caetano, e eu vim com essa colega, e eu comecei a falar-lhe acerca das provas da existência de Jesus Cristo, da prova da existência do reino de Israel, dos achados arqueológicos, e comecei a falar, e ela só dizia: foi mesmo? O ônibus, ele levou, irmão, cerca de 1 hora para chegar aqui, e a palavra dela era: foi mesmo? Foi mesmo? Foi mesmo? Ela só falava isso. E eu desci do ônibus, e ela disse: já fui, vai lá, tchau. E eu fiquei muito frustrado, porque ela não esboçou nenhuma reação espiritual. E eu fui orar, eu fui pedir a Deus que o Senhor me desse sabedoria a tratar com as pessoas. E Deus disse: não é pelo muito falar que você será ouvido, fale a minha palavra com verdade. Glória a Deus. E eu fui estudar, irmãos, a palavra de Deus, e eu procurei os versículos que poderiam tocar as pessoas. E alguma semana depois eu entrei no outro ônibus que saía da rodoviária rumo para aqui, para o São Caetano, e eu encontrei uma pessoa, um cara, um barbudo, e eu comecei a falar com ele: olha, você conhece Jesus? E ele olhou para mim e disse: sim, eu conheço Jesus. Eu disse: mas você conhece Jesus de ouvir falar? Ou você conhece a Jesus, aquele que é poderoso para transformar a sua vida? Ele ficou olhando-me estatelado, e eu disse: olha, eu não sei qual a sua situação, mas eu sei que Jesus Cristo me deu esta palavra para lidar aqui neste ônibus. Assim que chegar em casa, faça uma oração, o Espírito Santo quer falar com você. Irmãos, naquele momento, creiam, as lágrimas começaram a correr daquele rosto, e eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha conseguido tocar o coração das pessoas. Mas a partir dali, eu consegui tocar o coração das pessoas, porque eu compreendi que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem toca, é Ele quem transforma, e que as pessoas precisam desse Espírito de verdade que o mundo não conhece, nem pode conhecer, mas habita conosco e está dentro de nós. Irmãos, a faculdade precisa de missionários cheios do Espírito Santo de Deus. Pessoas que possam chamar as pessoas e dizer: Deus tem uma palavra para você através de mim. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que o Espírito Santo te revele aquilo que Ele está me mostrando agora. Eu tenho certeza que este será um grande campo missionário. Ei, jovens da CRU, o Senhor está com você. O Senhor vai usar vocês para transformar os poderes da faculdade, porque toda faculdade ela tem um poder, mas há um poder maior do que os poderes dos professores, dos reitores, dos coordenadores. É o poder que está sobre todo o poder. Todo o poder me foi dado nos céus e também na terra. Jovem, ao entrar na faculdade, saiba, o Senhor estará com você. Não olhe para a beleza da faculdade como eu fiz, isso é um erro. Não olhe para as dificuldades da faculdade, também é um erro. Não olhe para a permissividade, não olhe para os perigos, olhe para Jesus, autor e consumador da minha fé, autor e consumador da sua fé. Mantenha a sua fé, não esqueça da sua igreja, não esqueça dos seus pais, não esqueça dos seus amigos, porque você vai precisar deles um dia. Quem diz amém, glorifique o nome do Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deixa eu perguntar, tem alguém que quer vir a Jesus?